Dando início aos nossos trabalhos, convido a ocupar a tribuna desta Casa Legislativa o padre Fábio Ferreira Costa, assessor da campanha da Fraternidade e presidente da Caritas Diocesana, que abordará o tema da campanha da Fraternidade 2023, Fraternidade e Fome. O senhor tem o tempo de 15 minutos para fazer o uso da tribuna. Fique à vontade, seja bem-vindo. Senhor presidente dessa Casa Legislativa, vereador Abel, muito obrigado pela acolhida. Quero cumprimentar também a primeira secretária, vereadora Sônia, cumprimentar também o segundo secretário, vereador Paulinho do Esporte, e, na pessoa de vocês, cumprimentar os demais vereadores, a vereadora Maria Amélia aqui, meu amigo também, vereador Roberto, uma satisfação revê-los, e cumprimentar aqui as pessoas que vieram comigo, de maneira especial destacando o coordenador diocesano da campanha da Fraternidade, nosso amigo Zé Carlos, a sua esposa Terezinha não pôde vir, e agradecer então a possibilidade da palavra como incentivo e partilha dessa atividade que acontece dentro da Quaresma, que a Igreja do Brasil proporciona. Essa é a 60ª campanha da Fraternidade. Ela começou em 1964, por iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E a intenção, a partir da Quaresma, para o povo católico, mas também para a sociedade civil, é trazer um tema que diz respeito à realidade social, mas também eclesial. Interessante, senhores vereadores, vereadoras, destacar que é a terceira vez que o tema da fome é abordado pela campanha da Fraternidade. Em 1975, esse tema foi abordado, 10 anos depois, 1985, e agora retornando em 2023. Isso demonstra que a fome não é uma situação ocasional no nosso país, mas é uma situação estrutural. E quando nós olhamos para o texto base da campanha da Fraternidade, olhando os números da fome, temos assim algo assustador. Por exemplo, mais da metade da população brasileira passa por algum tipo de insegurança alimentar. Dentro dos seus 3 níveis, a segurança alimentar mais leve é aquela onde a gente começa a perceber que o preço dos alimentos está muito alto e a gente começa a trocar os alimentos por alimentos mais baratos. Só quem tem uma condição financeira mais avantajada não troca os alimentos, compra mesmo que ele esteja caro. Uma segurança alimentar leve, então, de alguma maneira, acaba atingindo a todos nós. Depois, uma segurança alimentar que é chamada média, é quando começa a faltar alimento. E uma imagem muito concreta que o texto base traz é que daí, nós que somos adultos, começamos a dar preferência para que as crianças se alimentem primeiro. É um índice razoável de famílias que passam por essa situação. E depois, a segurança alimentar grave, que é quando as famílias não têm o que comer. Mais ou menos 33 milhões de brasileiros não têm o que comer, estão em nível de segurança alimentar grave. Isso dá 15% da população brasileira. Então, são números, assim, impressionantes. Esse é um ver da realidade da fome no Brasil. Os números são mais detalhados a partir do texto base. À luz da palavra de Deus, é a segunda parte do texto base, o que norteia e ilumina toda a realidade da ação eclesial é o texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos de 1 a 25. É conhecida como a passagem da multiplicação dos pães, ou a distribuição dos pães, como queiram. A partir da palavra de Deus, queria só colocar uma análise que é bíblico e catequética, que pode ser interessante para todos nós também. O mundo moderno trouxe uma mudança de cultura com relação à forma de nós lidarmos com o alimento. Antes da Revolução Industrial, as pessoas viviam numa sociedade mais rural e elas plantavam o que comiam. Claro que existia distribuição de alimentos, claro que existia a cidade onde se podia comprar alguma coisa ou até trocar aquilo que se produzia, mas existia muito essa condição da sacralidade do alimento
porque a maioria das pessoas tinha noção de como o alimento chegava até as mesas. Parece coisa banal, mas é uma realidade que a parte bíblica ilumina. Depois, com a Revolução Industrial e a sociedade moderna, a gente não planta o que come, nós compramos aquilo que nós comemos. Isso trouxe uma dimensão de dessacralização do alimento, como que se o ser humano pudesse colocar para ele mesmo, que ele trabalha, e o mérito dele poder no supermercado comprar o alimento, pegar das prateleiras, fosse o mérito dele. Então o alimento como dom de Deus, ele tem sido diluído por essa consciência, por essa cultura da sociedade moderna, onde nós não comemos mais o que plantamos, mas nós compramos aquilo que nós comemos. Então, toda a cena de Jesus, da distribuição dos pães, o mandato que é o lema da campanha da fraternidade, dai-lhes vós mesmos de comer, ilumina toda essa realidade da fome no Brasil, nos convidando para um agir que começa numa dimensão pessoal, passa pela dimensão eclesial de todas as igrejas, crenças e religiões, chegando até, obviamente, a questão das políticas públicas, a questão estrutural, enfim, nas várias esferas dos governos municipal, estadual e também federal. Quando nós damos desculpas para a questão da fome não nos envolvendo, dizendo que é uma questão do governo, alguns insistem em negar que existe fome no Brasil, é impressionante. Alguns dizem que, em função das questões climáticas, em função de outras estruturas, a culpa não é nossa. O texto da campanha convida cada um de nós, na sua realidade, no seu mundo do trabalho, a assumir a responsabilidade de alguma maneira poder agir. Existem aquelas situações que são emergenciais, claro, todos de alguma maneira são convidados a ajudar, e as organizações não governamentais, os governos, as igrejas cumprem o seu papel, vão cumprindo o seu papel, porque aquela ajuda emergencial, da cesta básica, de alguém que pede um prato de comida, mas nós somos convidados a avançar nesse sentido. E o agir passa muito por isso. E são ações muito concretas. Aquilo que, do ponto de vista da dignidade, é o ideal, é que a pessoa possa trabalhar para poder trazer o alimento para casa. O ideal é que o assistencialismo ele pudesse desaparecer. Claro que isso é uma realidade difícil, porque ela é muito complexa. Mas, ao mesmo tempo, é um convite para todos nós na dimensão do agir. Do ponto de vista pessoal, quem sabe e vive esse momento de preparação para a Páscoa, nós temos coisas tão simples, que é do jejum que nós fazemos, a gente separar aquilo que nós iríamos comer e, de repente, poder doar para alguém que precisa. Nesse âmbito pessoal, nós podemos olhar com mais carinho para a forma como nós armazenamos o alimento, ou seja, o desperdício que nós temos, é outro convite do texto base. E podemos olhar com carinho para a alimentação saudável, que podemos dirigir não só no ambiente familiar, mas no tocante às coisas que nos cercam. Porque o tema da campanha, ele atravessa toda a realidade social de maneira transversal. Podemos olhar como está a alimentação das escolas, isso pode ser feito pelos professores e professoras, como que está também a administração disso com relação ao desperdício. São questões pessoais. Do ponto de vista eclesial, e aí falo especificamente de uma realidade eclesial católica, esse tema atravessa todas as estruturas e as bases da nossa ação pastoral. Então, coisa simples, a Sociedade São Vicente de Paulo tem a campanha do quilo, uma vez por mês, podemos colocar as crianças da catequese para ajudar na campanha do quilo, para terem contato com a realidade de quem doa, e depois na visita que as famílias que são assistidas, a visita que as famílias recebem. Muitas paróquias e igrejas também têm obras sociais, então olhar com carinho e fazer o cadastramento das pessoas e das famílias vulneráveis,
e promover através das obras sociais os cursos de renda básica, de renda mínima. Ainda falta muito dessas iniciativas nos âmbitos eclesiais. Então vejam, a campanha vai tocando a gente, vai mexendo com a gente, para que a gente possa olhar com um olhar mais criterioso e também de compromisso social toda essa realidade. No dia de ontem, fui visitar uma senhora, coisa tão simples, e é uma senhora que está com problema de locomoção, e ela já não pode nem mais sair da sua casa para ir comprar pão na padaria, porque é um pouco distante, ela não consegue fazer isso. E eu conversando com ela, eu perguntei: a senhora toma café da manhã de que jeito? Ela diz: bom, se ninguém me trouxer pão, eu tomo café puro com farinha de milho, que é o que eu posso armazenar. Eu pedi para ela: a senhora pode abrir a sua geladeira para mim? Ela abriu a geladeira, não tinha absolutamente nada de mistura. Ela faz arroz, feijão e depende de alguém que possa levar para ela algum legumes, alguma mistura. Interessante. Ela tem família, tem 2 filhas, tem um filho, mas os filhos não vão visitá-la, muito raramente. E aí eu perguntei: a senhora é aposentada? Sim, sou aposentada, mas em função de um roubo que aconteceu comigo, tive que fazer um consignado. Então, o desconto faz com que ela receba R$600 por mês. Outra iniciativa da parte, enfim, de todos nós, inclusive dos senhores vereadores, vereadoras, consultar as bases, olhar, tem mais gente nessa situação, e através do Ministério Público ou através das obras sociais, nós podemos reunir os advogados, ver quais são os direitos desses idosos, e ver, inclusive, via Caritas, a possibilidade de sanar essas dívidas, para que possam voltar a receber aquilo que de direito é uma renda mínima, que é o salário mínimo. Então vejam, tudo isso causa insegurança alimentar. Bom, saí dali, comprei pão, comprei um pouco de mistura e deixei para ela para aquela semana. Mas interessante que está debaixo do nosso nariz e, enfim, a gente não tinha ou não teve a capacidade de ver aquilo ainda. Do ponto de vista governamental, eu queria só ler o trecho aqui da esfera que fala sobre o âmbito municipal. Claro que isso não envolve só essa Casa de Leis, mas também o Executivo, mas acho que vale a pena a gente poder escutar. O texto traz os verbos e, a partir disso, aquilo que é a especificação. Incentivar a produção diversificada de alimentos na agricultura familiar, isso na esfera municipal. Investir na alimentação escolar, uma vez que ela, às vezes, é a única refeição saudável das crianças. Valorizar a compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar. Promover o abastecimento popular. A comida produzida no campo precisa chegar às periferias, sem muitas mediações. Ampliar os mercados populares de alimentos e as feiras livres populares, investindo numa logística de armazenagem, transporte, conservação. Estimular o pequeno produtor e, claro, tarefa que certamente já é realizada com muita atenção, via projetos e tudo mais, implementar mais políticas públicas eficazes de renda mínima e para a erradicação da fome. Então, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, eu agradeço de coração a possibilidade da gente poder tomar a palavra aqui e colocar como incentivo o trabalho nas nossas bases, cada um da sua maneira, como eu disse, no seu mundo do trabalho, no credo que professa, a possibilidade da gente atingir mais a realidade no combate à fome, na sua dimensão emergencial e também na sua dimensão estrutural. Uma sensibilidade do coração, mais uma vez, e que nos leva à prática em todas as instâncias da sociedade. Papel fundamental tem vocês, que no âmbito legislativo, tenho certeza, olham com muito carinho para a população de Jacareí, principalmente para os mais vulneráveis, para aqueles que estão em dimensão de situação de vulnerabilidade social.
Então, um bom trabalho para todos nós, um bom trabalho para vocês e muito obrigado pela atenção, pela palavra e a gente poder aqui divulgar um pouquinho essa iniciativa da Igreja Católica a partir da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Obrigado. Agradecemos a exposição feita pelo padre Fábio Ferreira Costa.